E aí, galerinha do YouTube? Tudo bem com vocês? Meu nome é Thales. Eu sou a Gri. E nós somos do canal Ipeletiodum. Então, galerinha, a primeira coisa que eu queria explicar, porque a gente tá meio carrancudo aqui. Primeiro porque a temática do vídeo de hoje é muito sério, né? E outra também porque a gente tá no meio dos protestos, né? Do Floyd, que foi assassinado pela polícia lá nos Estados Unidos, né? A gente tá assim, bem sentido com isso. E aqui em Recife também a gente teve mais uma criança morta através do racismo, através do racismo estrutural aqui, que foi o Miguel. Então a gente tá muito abalado com isso. Mas antes de assistir esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem e aqui ó, na descrição tá as nossas outras redes sociais. Corre lá que vai ser muito bom pra gente. No vídeo de hoje a gente vai estar reagindo à entrevista da Xuxa no programa Conversa com Bial, tá certo? Não a entrevista toda, porque ela é muito grande, mas um trecho, especificamente um trecho da entrevista onde ela fala sobre blackface, que ela fala sobre Monteiro Lobato, que ela fala sobre racismo e tal. E a gente achou interessante dar nossa opinião sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, tá bom? Provavelmente a gente vai parar bastante, porque a gente tem muito a dizer. Gente, desculpa interromper o vídeo de vocês, mas é que eu tô passando aqui para dar um recadinho bem importante. É para divulgar o meu curso de Dramaturgia dos Orixás online. O curso consiste em videoaulas, onde eu trabalho a minha pesquisa do imaginário de Oxum, atrelado à metodologia dos vetores corporais dos orixás. As informações estão aqui na descrição desse vídeo. Podem voltar pro vídeo. Filho nunca vai deixar, mas passa a ser um amigo também, né? Isso é muito legal. Agora você falou de, vamos voltando aqui à nossa retrospectiva da televisão brasileira, você falou de uma coisa que no século passado era quase considerada como normal, que era bater em criança, né? E a outra... Como assim, gente? Bater em criança era considerado normal? Nunca foi normal, gente. Nunca foi normal, não é normal, não é legal. Em nenhum momento da construção da nossa história foi normal bater em crianças. Né? E bater em criança, né, é crime. Isso. As coisas havia que eram consideradas como normais, corriqueiras e que hoje são muito mal vistas. Por exemplo, numa campanha de fim de ano da Globo, invente, tente, faça um 92 diferente. Você fez uma graça de musical ao lado do gigante Orson Welles, falou que era o maior ator do mundo, grande Otelo. Mas você estava pintada de boneca de piche. E a tal da ideia do blackface. A tal da ideia... É demais, né? Uma mulher branca pintada de piche. E a tal da ideia do blackface. E você veja a comparação maluca que ele faz, que ele está comparando bater em criança com o racismo, não é? É como se, tipo assim, ele está querendo dizer que essas duas coisas eram normais. E eram normais há um tempo atrás. Só que quando ele fala um tempo atrás, ele não está falando século XVII, não. Ele não está falando século XIV. Ele não está falando abaixo da Idade Média, não. Ele está fazendo 1992. Não, gente, não era normal ser racista. E não era normal bater em criança em 1992. Foi uma comparação extremamente infeliz que o Pedro Bial fez. Em 1992 não era há tempos atrás. Foi basicamente ontem. 30 anos, 30 aninhos atrás. Menos de 30 anos atrás. Vamos lá. E hoje... Bom, antes da gente falar disso, vamos assistir, porque na verdade é muito bonito o número, mas hoje seria chocante. Vamos ver. Meio danado com meus calos quentes, quase tocado no meu colarinho, empurrando quase toda a gente. Tá vendo, Luizinho? A gente me dá um abuso, como se a gente andasse pela rua, o tempo inteiro. Sem falar que você percebe que ela tá projetando a boca pra frente pra tentar imitar os lábios grossos da população negra, né? Simplesmente mulheres negras, né? E se a gente percebe também no figurino tem aumento, né, dos adereços das partes do corpo, então dos seios, ombros, não sei o que, e essa coisa, né, que é aquela falsa ideia, ou a ideia real mesmo, que as mulheres pretas, elas não ficam caladas e elas estão se abusando o tempo inteiro, porque isso é uma forma de posicionamento também. Que as mulheres negras são escandalosas, né, tem essa ideia mesmo, né. Vamos lá.
Uma outra coisa que ele falou que o número era muito bonito e era uma graça, né? Eu não tô achando graça não, gente. Não sei se vocês estão vendo a nossa cara assim, mas a gente não tá sentindo graça não. Isso é, na verdade, esse tipo de posicionamento, esse tipo de coisa, ele é muito ofensivo. Ele foi ofensivo em 1992 e continua sendo ofensivo em 2020. E será ofensivo enquanto houver televisão, enquanto houver seres humanos, enquanto houver gente preta no mundo. Agora tem uma coisa que ele fala que é verdade. O Grande Otelo, ele era um ator absurdo, enorme e que não foi reconhecido. E o Grande Otelo sabia da grandiosidade dele na cena e fora da cena. E pelo que ele fala, como se Grande Otelo não tivesse um posicionamento. E o Grande Otelo tinha sim vários posicionamentos. Porque se vocês forem procurar as entrevistas de Grande Otelo, vocês vão ver que Grande Otelo não era um ator preto alienado ou conformado com o sistema. É verdade. Meu benzinho! Tá vendo, meu benzinho? Nego, tu veio quase num arranco, cheio de dedo dentro dessas luvas. Tem um ditado, diz nego de branco. Que tem? É sinal de chuva, é sinal de chuva, é sinal de chuva. Primeiro, o Otelo é Uma outra coisa que se percebe também é que ela comete erros ali de gramaticais, meio que querendo representar o povo negro, como se o povo negro fosse falasse errado o tempo inteiro, né? Como se o povo negro fosse sinônimo de burrice ou desse tipo de De estupidez. ignorância, de analfabetismo, né? Não é nenhum tipo de homenagem você tá falando sinar de chuva, sabe? Se referindo ao povo negro, não é? Não tem nada de homenagem nisso. um monstro da história da cultura brasileira. Eu imagino você devia estar muito emocionado de estar ao lado dele. Muito. E como é que ele reagia à história de você de boneca de piche, blackface? Ele não devia achar nada demais, né? Nada, ele adorou. Ele falou, nossa, que linda que você ficou, que linda. Ele tava assim, foi tudo tão bonito. Realmente. Se você parar para você pensar e ver todos os programas meus antigamente, politicamente incorreto, quase todos eles, 80% das coisas. Eu acho engraçado que ela fala que racismo é ser politicamente incorreto, sabe? Percebe a diferença? Não, Xuxa, racismo não é ser politicamente incorreto. Racismo é crime. Tá certo? Não dá pra passar esse pano, não dá pra minimizar, não dá pra você tentar colocar isso como se fosse uma coisa banal, né? Você tá querendo meio que colocar a culpa na gente. Você tá querendo dizer que é nós que estamos exagerando. Você tá querendo dizer que a gente não deveria se ofender, mas a gente tá ofendido. A gente fica ofendido com esse tipo de coisa. E a gente tem o direito de dizer que não nos representa. Exato. É um direito que a gente tem. E você, Xuxa, ou você aí, né, a pessoa branca que está ouvindo, tem o dever de escutar. Tem que abrir os ouvidos para ouvir a gente dizer que não está satisfeito com algo dessa natureza ou com qualquer outra coisa. Quando alguém quer falar, a gente precisa ouvir. Então, quando a gente quer falar, ninguém quer ouvir. O que eu fazia no show da Xuxa era politicamente incorreto, da maneira que eu falava com as crianças, as coisas que eu fazia, as merchans, O jeito que se vestia. né? O jeito que eu me vestia, as músicas que tocavam, era uma coisa assim que teria sido eu teria sido crucificada se eu tivesse feito isso hoje em dia. Eu acho também que as pessoas não podem olhar uma época com os olhos de outra. Você não pode. A gente pode sim olhar uma época com os olhos de hoje. É claro que a gente pode. Primeiro que existe uma coisa dentro do estudar que chama-se mímese. É que a gente não pode avaliar, a gente não pode reproduzir alguma coisa sem estar conectado ao espaço-tempo, né? A gente não consegue. Então seria impossível, por exemplo, eu analisar esse número de 1992 sem o olhar de 2020. É impossível. Toda vez que a gente olha para o passado, a gente olha com os olhos do presente, tá bom? Uma outra coisa, gente, é que a gente tem que parar com essa mania de dizer que isso era normal, de que isso era banal algum ano atrás. Não era normal, nunca foi banal. O que está acontecendo agora é que cada vez mais os negros têm voz, e aí muito pouco ainda, mas já é alguma coisa, já é um passo à frente. E com essa voz, a gente recrimina isso que já era recriminado em 92. A gente já reclama disso como era reclamado em 92, só que hoje nossa voz, por causa das redes sociais, não é por causa da TV comercial, tá bom? Não é por causa da TV aberta, é por causa de canais do YouTube como o Ipelete Odum, por exemplo, onde dá a voz, onde tem dois negros falando, que a gente reclama disso. Não é porque era normal, é porque hoje a gente tem mais voz para reclamar por causa da internet.
E uma outra coisa importante dizer é que essa voz não foi nos dada. Essa voz a gente se apropriou do nosso direito de falar. E não é uma coisa fácil, não, porque quando a gente posta uma coisa nas nossas redes sociais, sempre vai ter um branco ou alguém ou algum preto com subjetividade branca que vai estar lá, defendendo o sistema. Um outro exemplo disso também, né, foi o Mussum, dos Trapalhões. Eu cresci morrendo de rir com o Mussum, mas Mussum não é exemplo de representatividade negra em canto nenhum. É o negro, malandro, que fala errado, que é bêbado, que tá sempre atrás de ganhar vantagem, ou sempre atrás de arrumar alguma grana, sempre enrolando o dono do bar para tomar uma cachaça de graça. Isso não somos nós, né? Nós não somos assim. Esse estereótipo vendido, né, durante esse período da televisão brasileira não corresponde à realidade, tá certo? Então é por isso que a gente se indigna. Pode olhar a década de 80 ou de 90 com a ótica da década de 2020. Aí, sabe, olhar para Monteiro Lobato e dizer, Monteiro Lobato foi isso, foi aquilo. Não, Monteiro Lobato foi genial. Ai, não. Mas Isso é uma faca, assim, fraco. Gente, Monteiro Lobato foi um racista. Eugenista. Sobre Monteiro Lobato, eu tenho muita coisa para falar. Eu não acho que ele seja um bom escritor, tá? Me desculpe, mas eu não acho que ele escreve bem. E acho que as coisas que ele escrevia, elas não eram atrativas. Eu lembro que na minha escola eu era obrigada a ler as obras de Monteiro Lobato. E eu me considerava uma pessoa bastante ignorante, porque eu não conseguia me identificar com aquela obra. Eu lia até a página 20 e deixava pra lá, e depois voltava porque tinha que fazer um exercício, uma atividade ou outra. Eu não conseguia ler aquilo porque eu achava aquilo chato, aquilo ruim. Na semana que Floyd foi assassinado, eu fiz antes de vir essa notícia, fiz uma postagem em uma das minhas redes sociais, e tiveram gente que foi lá e caiu de pau, assim, perguntando se eu tinha lido Monteiro Lobato para dizer que ele era um eugenista, que ele era um desserviço para a literatura e que ele não me representava. Tive muita gente também para me defender e dizer que sim, que a gente tinha que se posicionar, que a obra não nos representava. E aí eu queria ler para vocês um trechinho de uma fala de uma grande amiga nossa, a Odailta Alves, que é uma poetisa maravilhosa, uma pesquisadora, uma mestra, né, em literatura. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui as redes sociais de Odailta. Inclusive, a gente já teve episódios com Odailta, né, no espetáculo dela Clamor Negro. Eu vou deixar o link aqui do episódio de Odailta. Então, a Odailta, ela foi fantástica no que ela colocou lá, porque eu tinha lido, mas eu nem me lembrava de tudo aquilo que eu já tinha lido, e ela fez questão de me lembrar. E eu acho que hoje, com esse olhar de hoje, olhando para o passado, eu consigo perceber por que a obra de Monteiro Lobato nunca me foi atrativa. A resposta é bem grande, mas eu vou ler só um trechinho aqui do que ela escreveu, e aí recai muito no que eu estava falando, né, da não identificação com as obras de Monteiro Lobato. Ao ler Sítio do Pica-Pau Amarelo, a tia Anastácia, a empregada negra, simplória, medrosa, que só falava babaquices, boa apenas para fazer quitutes, uma visão bem escravocrata. Uma outra coisa é quando ela fala, né, da história de tia Anastácia. Um monte de histórias sem graça que fortalecem estereótipos racistas, colocando a mulher negra no lugar do não pensar. Afinal, a intelectual era a Dona Benta. Ela era a negra, preta. Ela só tinha cor. Apenas a cor dela era colocada o tempo todo, ainda que fosse a boa preta. E aí, em Caçada de Pedrinho, ela fala ainda, né? Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima, como tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida, senão trepar em mastros. Acho que eu não preciso ler mais nada para dizer que essa literatura ela não me representa, e acredito que não representa nenhuma das mulheres negras que tem a sua subjetividade preta. Tem outra passagem também que ele fala que a onça queria comer todos, inclusive a tia Anastácia, que tinha carne negra. E nem é o único escritor da época que falava isso. A gente também observa muito esse pensamento eugenista no pensamento do Euclides da Cunha, no texto do Euclides da Cunha, nos Sertões, onde ele culpa o mestiço pela degeneração e miséria do povo do sertão. E aí o que dizem é que, tipo assim, esse refletia um pensamento de uma época. Não é verdade isso. A gente tem outros personagens, por exemplo, dentro desse contexto de pré-modernismo, né? A gente tem o Lima Barreto.
o Lima Barreto, ele é contemporâneo de Monteiro Lobato e ele anda na contramão desse pensamento. Né? Por exemplo, o Lima Barreto, ele critica o feminismo da época porque não abarcava a mulher preta. Né? Lima Barreto, da mesma época. A gente tem 50 anos antes, 40 anos antes, Castro Alves. Né? Que foi o poeta que tentou colocar o negro como vítima para que as pessoas pudessem se sensibilizar sobre as questões que estavam acontecendo no Brasil. Então não é verdade essa ideia de que todo mundo pensava daquela forma, assim. Só quem pensava dessa forma assim, era gente escrota, como o Monteiro Lobato. Uma outra coisa também é que tem o argumento de mas por que você não separa o artista da obra? Não é bem assim, não dá para separar o artista da obra, tá certo? Por exemplo, aconteceu com o Woody Allen. O Woody Allen, um grande cineasta, dispensa apresentações, foi acusado de assédio sexual, de estupro e tal. E aí, o que acontece? Você fica naquela, mas eu gosto da obra dele, mas o cara é um bosta. Aí o que é que você faz? Mas o Woody Allen não é um bosta escrevendo a arte dele, mas eu deixei de assistir, eu não assisto mais. Mas ele não é a arte dele não representa isso. Monteiro Lobato, sim. Monteiro Lobato, ele é um bosta fora da arte dele, e dentro da arte ele reproduz o racismo, ele traz o racismo para dentro da arte dele. É só você ler a Negrinha, por exemplo, e se você tiver um olhar mais atento, dentro da sutileza do racismo que tem dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma outra coisa é que a gente está acostumado a colocar os nossos ídolos em um pedestal, como se eles fossem um deus. E que tudo que ele falou é incontestável, e na verdade não é. Monteiro Lobato, Woody Allen, Euclides da Cunha ou qualquer outro que vem, ele pode ser o que for, mas se ele atentou contra a humanidade, ele tem que ser, sim, punido. E a gente tem que, exatamente, e a gente tem que deixar de assistir mesmo, a gente tem que deixar de ler mesmo, e se ler, e se tiver tem que ter esse pensamento crítico mesmo, e quem não concorda, paciência. E isso provavelmente vai acontecer com a Xuxa também, que foi um ídolo na infância de muita gente. E provavelmente vai ter críticas a esse vídeo justamente porque a gente tá falando sobre alguém que falou besteira e é ídolo de alguém, mas paciência, gente, falou bobagem, precisa ser criticado. Eu não vou aguentar, por exemplo, uma pessoa que pisa no meu calo, que dói, e vou fazer cara de paisagem porque a pessoa era uma famosa ou um famoso. Eu vou gritar e dizer que tá doendo e que a pessoa não tem o direito de fazer isso. O nosso imaginário, né, enquanto infância, enquanto agora, a nossa construção ancestral, ela vem dentro de uma estrutura e a gente tá aqui para quebrar essas estruturas e fazer outras estruturas. Expressava o pensamento de uma época. Ele estava vivendo dentro daquela época. É muito fácil. Eu acho, Pedro, desculpa, eu acho que só a gente uma correção é que assim, eu acho que a gente pode até olhar para uma outra época para a gente aprender com os erros, mas eu vejo certas atitudes hoje em dia que eu não consigo entender muito, sabe? Por exemplo, você, no caso, uma artista ali, no caso eu vestida de pintando o rosto, não é uma coisa certa, porque aí eles começam a ir até chegar numa coisa que não é verdade. A gente estava fazendo uma homenagem. Às vezes eu entendo as pessoas falando, eu entendo que se você faz isso, você está abrindo a porta para outras coisas erradas acontecerem. Beleza, mas você não pode dizer que aquilo é errado, sabe? O que eu quero dizer? Eu acho que existe um exagero quando a pessoa começa com uma coisa e já... Mas se você fizer isso, a pessoa pode ver isso, vai fazer isso. Não, mas a gente não fez isso. A gente fez isso. Então, Xuxa, a gente pode sim, tá? A gente pode sim. A gente pode reclamar, a gente vai reclamar, a gente vai retificar. O tempo do silêncio passou. Uma outra coisa é que ninguém se sentiu homenageado com esse número, tá bom? Muito pelo contrário, a gente se encontra aqui completamente ultrajado pelo que aconteceu, tá bom? Uma outra coisa que ela não entende, né? Eu não entendo, não sei o que e tal, tererei. Ela não entende, ela não é branca, ela é uma mulher branca que estava ali para fazer o que ela acha que era uma homenagem. Ela não é preta, ela não... Eu queria saber se nós mulheres pretas, nos pintássemos de branco e fôssemos ridicularizar a Xuxa. Acho que ela não ia curtir, não ia se sentir representada. Então é isso, galerinha. A gente trouxe um vídeo aqui um pouco mais sério, né? Falando sobre umas coisas que realmente chateiam a gente. Mas é um vídeo extremamente necessário. Espero que você tenha gostado aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de compartilhar, de deixar seu like, tá certo? Que isso ajuda demais o canal a continuar produzindo material, tá bom? Então tchau e axé!